Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 20 de setembro de 2016, dia farroupilha, feriado aqui no Rio Grande do Sul, mas o dia normal na Bolsa. Vamos ver então como se comportou o mercado nesta primeira parte do Farol. Na primeira parte do Farol, que é aberta, o público está aqui disponível no YouTube, a gente fala sobre o comportamento do índice Bovespa, o futuro do índice Bovespa, no gráfico diário, no gráfico intradiário, o comportamento dos dois principais índices norte-americanos, o índice Dow Jones e o S&P. A gente dá uma olhadinha também no dólar e nos dois principais contratos de juros. Na parte 2 do Farol, que não está aqui disponível, é restrito a assinantes da LS Análise, né? A gente fala sobre os vários papéis, os papéis mais importantes e aqueles que chamaram a atenção, e também a gente fala sobre as recomendações de compra e de venda que nós temos. Bom, eu estou falando isso para vocês entenderem como é que funciona, tá? Muita gente nova apareceu aí. Antes da gente partir para os gráficos, eu queria dar um aviso. O Fernando Baggio, que é o chefe ali da LS Capital, que é o nosso braço de agentes autônomos, nós somos um dos 3 maiores escritórios vinculados à XP. Ele pediu para dar um aviso aqui que nós temos vaga aberta para agentes autônomos, tá? Então, ele não especificou se pode ser posições remotas ou se necessariamente tem que ser aqui no Rio Grande do Sul, mas independente disso, se tu é agente autônomo ou tem interesse de passar a ser um agente autônomo e gostaria de trabalhar junto com o nosso escritório, nosso grupo, né, que envolve várias empresas, manda um e-mail para, eu vou escrever aqui no próprio Profit, fernando.baggio@lscapital.com.br. Ok? Qualquer questão, vocês também podem usar a área de comentários do YouTube. Ok? Recado dado, vamos ao comportamento do mercado hoje. Hoje foi um dia de alta no índice. A gente teve uma altinha de 0,67. Então nós não tivemos um dia muito movimentado. Se a gente for olhar no gráfico do mini índice, reparem que o candle de hoje, tá, é um candle que tem na sua amplitude, vamos pegar aqui no intraday, da mínima à máxima, nós tivemos aí algo próximo a 390 pontos. Então, amplitude de movimentação mínima. Esse é o menor candle que nós temos nesse contrato desde o dia 5 de agosto. E isso não foi por conta do feriado farroupilha, não. Tá? Isso tem a ver com as decisões que passam a ser tomadas, anunciadas hoje de madrugada. Nós temos 2 eventos muito importantes essa semana. Nós temos o Banco Central do Japão anunciando política sobre juros nessa madrugada, né, de terça para quarta. E amanhã, quarta-feira, nós temos a decisão do Fed sobre, né, a tão falada taxa de juros, se vai subir ou se não vai subir. A gente sabe que o mercado presta muita atenção nesse dado, esse é o dado que mais movimenta o mercado. Então amanhã, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, a gente vai ter então a informação sobre o Fed, né? Provavelmente a direção que o mercado tomar a partir, aí vamos botar das 13h30 da tarde, é a direção que o mercado deve seguir nos próximos pregões, talvez muitos pregões. Também é um dia bem importante, né? O mercado já tende a abrir bastante movimentado por conta da decisão no Japão, tá? E um outro detalhe é o seguinte, tá? A gente sabe por experiência empírica e também por estudos que quando o mercado, um mercado, pode ser um papel, pode ser um índice, no caso aqui é um índice, faz um candle que é muito pequeno em relação aos outros candles, vamos dizer, faz o menor candle dos últimos 20 candles, 30 candles,
existe uma chance bem maior do próximo candle ser um candle de grande amplitude, contração de volatilidade, explosão de volatilidade. Então, o mercado está sempre alternando entre alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ele chega em extremos, ele compensa de uma forma meio extrema. Então, tanto a questão dessas notícias, né, em relação a juros, Japão e Estados Unidos, quanto a característica do gráfico, sugerem para amanhã um dia de grande volatilidade. A gente não sabe para qual direção, né, a gente só sabe que o mercado deve movimentar bastante. O gráfico sugere que é para baixo, né? E os motivos vocês já sabem, porque o mercado não vem mudando e eu quase todo farol aqui repito, né? O mercado abriu bandas inicialmente para cima e depois fez um movimento mais forte para baixo, né? Isso sugere que o movimento de verdade é para baixo. A gente está tendo aqui, na verdade, um pullback para dentro das médias, da banda de Bollinger, para testar as médias, e ao mesmo tempo é o pullback do suporte que foi perdido ali por volta dos 57.700, a média de 20 períodos já virou para baixo, tá? O mercado vem apresentando um padrão de volume que favorece a queda, tá? E a gente vem, ao longo desses últimos 5 pregões, dentro de um processo de contração, tá? Formando aí um triângulozinho simétrico que uma contração de preço costuma se resolver na direção do movimento prévio. Se a gente pegar aqui pelo gráfico dos 60 minutos, onde esse triângulo simétrico vai ficar mais visível, um movimento prévio de baixo, tá? Ou no próprio mini índice, repare aí o triângulo simétrico. Então, o cenário favorece um movimento para baixo. Eu torço por um movimento para baixo. Por quê? Porque se o mercado for para baixo, isso vai abrir um período provavelmente bastante rico em oportunidades de trade. A princípio pode ser um pouquinho negativo para quem montou posições recentemente, né? Posições compradas visando um prazo maior. Essas pessoas vão sofrer um pouco. Mas se o mercado for para baixo, vai ser melhor. Por quê? Se o mercado resolver ir para cima, vai que o mercado se resolve num candle mais forte amanhã, que venha romper a média móvel de 21 períodos para cima e mostrar um pouco mais de volume. Ok, abre espaço para um movimento de alta. Só que logo aqui a gente vai ter este topo, que é importante, não muito distante de onde a gente está, lá nos 62 mil pontos, nós vamos ter, né, o topo de 2014, que é um ponto bem importante. Então a relação risco-retorno para posicionamentos aqui já não vai ficar tão boa. Ela já não é muito boa agora. Então, uma definição para cima, na verdade, não é bem uma definição, e sim um retorno da condição de mercado, porque a gente vem tendo desde o final de julho, que é esse movimento meio lateral, meio errático, que não vai para lugar nenhum, certo? Então, os compradores não vão ficar muito mais corajosos, os vendedores vão tomar uma ruim e vão esperar uma definição para baixo, né? Ou que o mercado acelere muito para cima e ganhe amplitude de movimento para valer a pena buscar venda, né? Agora, se o mercado vier para baixo, né, quem estava pensando em comprar vai segurar um pouquinho para ver até onde vai a queda, né? Isso vai facilitar o movimento direcional. Os vendedores vão começar a entrar no mercado de forma mais corajosa, mais agressiva. A gente deve ter movimentos mais fluidos, e o fato do mercado corrigir e talvez vir para os 54 mil pontos, ou talvez até mais, né? Isso vai criar atratividade de preço para quem está de fora do mercado para montar posições, talvez até pensando num prazo mais longo. E no final das contas, para quem opera os swings de preço, né, os traders, tanto de swing trade quanto de day trade, vão ter provavelmente movimentos mais amplos e vai ser um período mais interessante para operar. Então eu torço para que seja para baixo, mas o mercado não é notório por fazer o movimento mais interessante, né? Então só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Espero que seja para baixo, e o gráfico indica que é para baixo, né? Mas vai ser uma surpresa, sem sombra de dúvida, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, tá? No mercado americano, o cenário também favorece a manutenção do movimento de queda, a tendência já é de baixa. A gente tem uma contração aqui também dentro de um triângulo simétrico. Esse é o gráfico de 60 minutos do índice Dow Jones. O S&P 500 futuro também já está em tendência de baixa. Todo esse movimento que a gente tem
né, ao longo dos últimos 6 pregões, é o que é uma tentativa de repique que se desenvolveu numa contração que favorece a manutenção do movimento prévio, ou seja, queda. Só falta aqui, seria interessante ter realmente o rompimento desse fundo, porque aqui a gente tem uma zona de suporte mais forte do que nós teríamos no índice Dow Jones. O Dow Jones já rompeu o suporte mais forte. Tá? E no S&P, olhando os 60 minutos, no finalzinho do mercado, a gente teve um movimento importante, né? Um zigue-zague descendente rompendo a linha d'água, rompendo a LTA. Se tivesse tempo de mercado, daria para apostar na queda. Tá? Mas como o mercado fechou, a decisão real ficou para amanhã. Voltamos então para o gráfico do índice Bovespa. Vamos ir, na verdade, para o gráfico do INV16. Tá? Isso aqui fica com toda a cara de pullback, né? Perda mínima já seria possível operar na ponta vendedora, talvez com stop acima dessa máxima. Tá? Olhando o intraday, hoje foi um dia, como vocês puderam já ver, né? Sem grandes movimentos, o mercado ficou contraindo o pregão inteiro e não fez nada. A gente está dentro de um triângulo simétrico. Vamos ver para que lado o mercado se movimenta amanhã. Amanhã o dia promete. Tá? Nem tem muito o que falar sobre o mercado hoje, né? Mas a gente pode dizer o seguinte: a máxima de hoje, tá, essa zona aqui já se torna uma resistência importante, porque se ela for rompida para cima, sugere o rompimento do triângulo para cima. O rompimento do triângulo para baixo exige um pouco mais de movimentação. Bom, e o dólar? O dólar, eu já mencionei para vocês ontem que essa correção que a gente vê nos últimos pregões, né, ela complicou o cenário de uma tendência de baixa. O dólar está vindo mais para baixo do que seria saudável, mas não deu. O dólar não mergulhou abaixo da mínima de ontem ou dessa mínima aqui. Ele está tentando segurar ainda no movimento de alta, manter ainda uma tendência de alta, entende? E a gente sabe que amanhã vai ter informação importante, né, que vai movimentar o dólar sem sombra de dúvida. Então é amanhã que o dólar vai se definir. Tá? Se a notícia for boa para o dólar, né, o dólar vai para cima e daí a gente pode dizer, ok, ainda há chance então dessa tendência de alta fluir. A gente vai avaliar daí o candle de amanhã. Se o movimento forte for para baixo amanhã, fica consolidado que isso aqui foi uma tentativa frustrada, e daí o cenário de movimento lateral, tendo como resistência a faixa de 3.663 e suporte, o fundo de agosto lá em 3.169, 3.170, vai ganhar muita força. Eu não vejo o dólar rompendo esse suporte no curto ou médio prazo. Então o cenário mais provável, na minha leitura, seria um período de congestão, né, corrigindo então esse período de queda que a gente teve desde janeiro. Então um período de alguns meses, provavelmente, de mercado andando de lado nessa faixa aqui. Mas aí é uma suposição minha. Vamos ver o que o mercado vai nos reservar amanhã, além da volatilidade. Tá? Operações de swing trade que vinham por conta do rompimento do pivô, as dos nossos modelos já foram todas estopadas. A gente está fora só olhando o dólar. Tá? Qualquer coisa a gente reentra. Esse é o contrato mini no gráfico de 15 minutos. Então a gente vê aqui uma tendência de baixa. E o dólar também num movimento lateral ao longo de todo o pregão, muito parecido com ontem, só que descendo um degrau. Tá? Então a gente não tira nenhuma grande conclusão a partir daí. Vamos ver o que o dólar nos reserva amanhã. Em relação ao juro daí um F19, o cenário também é meio bagunçado, mas há um viés mais baixista. Tá? A gente tem um zigue-zague descendente. A gente está próximo desse fundo que pode oferecer suporte, mas eu não vejo nada a ser feito aqui. O contrato que me soa mais ordeiro, que faz mais sentido, que tem algo a ser visto, é o daí um F25, que está em tendência de alta e, por enquanto, ainda faz um processo de pullback comportado na cabeça do pivô, por volta ali dos 12.350. Tá?
Então, preços superando essas máximas recentes é uma indicação de retomada do zigue-zague ascendente. Mas qualquer definição deve vir a partir das 3h30 da tarde. Qualquer coisa que a gente tenha antes das 3h30 da tarde, por conta do Fed, pode mudar. 3 horas, se eu não me engano, é esse o horário que sai a decisão. A gente costuma ter meia hora de grande volatilidade, que não significa muita coisa. E depois, o movimento que se consolida a partir das 3h30 da tarde, geralmente é a direção que o mercado vai. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que as informações que eu passei aqui para vocês tenham sido úteis. Eu me despeço, bom descanso e boa sorte para nós amanhã. Agora a gente vai para a parte 2 do farol, essa dentro do nosso site da LS Análise.